Não, é que eu entro pelo Note e entro pelo celular também para fazer a gravação, sabe? Uhum. Eu aqui não sei, pelo Note ele fica carregando e não vai. Não sei se é muito pesado ou a quantidade de arquivo que tem no Note, eu não sei o que tem. Bom, então só para a gente poder, né, ir começando, né, à medida Bom que o dia, pessoal... tudo bem? Bom dia, tudo bem? À medida que os colegas vão entrando, tá? Só para a gente ir fazendo esse começo, né? Nós vamos fazer hoje, na verdade, o nome do encontro é Guia de Sobrevivência Tecnológica, né? Na verdade, nós vamos fazer um nivelamento tecnológico do nosso grupo de estudos, tá? E aí uma coisa assim, quando a gente fala sobre tecnologia, nós tendemos a cometer algumas confusões, sabe? Então, o que a gente acaba confundindo? É, hoje, tecnologia está muito associada a tecnologia está muito associada à informática, a computador, a celular, tá? Mas se nós formos pegar no original mesmo, tecnologias são tudo aquilo que auxiliam a humanidade no desenvolvimento de funções. Tá? Então, tudo que auxilia o ser humano no desenvolvimento de funções específicas são tecnologias. Se a gente for pensar as principais tecnologias da humanidade, o que vocês poderiam me dizer? Quem que pode me dizer uma das mais importantes tecnologias da humanidade? A roda. A roda, ó, foi a primeira no outro grupo de estudos também. Né? Qual outra tecnologia que nós podemos dizer? Na outra ponta a internet. Na outra ponta, a internet. Fogo. Fogo, né? O domínio, a produção do fogo. O que mais? A escrita. A escrita, né? Uma tecnologia revolucionária que nos separa como animais pensantes. O que mais? Mais A uma. linguagem. Professora, também Linguagem. a questão da invenção Língua. da roda, quando lá no período da Isso, pré-história, dos primitivos lá, isso, o eles se professor, locomoverem. né, o professor Onofre colocou também, né? Já tinham colocado sobre a roda. E tem mais uma tecnologia muito antiga também que nós podemos citar. Linguagem. A linguagem, né, também, mas o arado, quando a gente nunca lembra, né, professor? Né? O arado, né? A cerâmica, para o armazenamento de água, armazenamento... Professora, a gente não lembra mais do arado devido a toda a tecnologia que veio na área agrícola, né? Que vem depois. Usava tudo Isso, mas assim, isso que é importante a gente pensar que as novas tecnologias, elas vêm porque existiram as antigas. Né? As novas tecnologias, elas vêm hoje, né, porque alguém pensou uma forma de fazer algo diferente no passado. Se nós formos pensar, né, na educação, qual é a mais importante tecnologia que o ser humano utiliza no processo educacional? Quem se habilita? A mais importante. Será que é a questão da linguagem? Não, mas vamos pensar como uma forma de técnica mesmo. A linguagem, assim, a linguagem como a transmissão, né? Mas uma técnica, uma tecnologia que nós inventamos para transmitir o conhecimento. Os livros. Mais importante que os livros, eu diria, professor. E mais antiga que os livros também. Escrita. Né? Escrita. Pedra na parede da caverna.
Não, mas assim, mas pensando, professora, como tecnologia, né? O que seria tecnologia? Ferramentas que nós que inventamos para nos facilitar algo. E como ferramenta tecnológica, a pedra na parede da caverna, ela é tão importante que nós usamos até hoje. Já pararam para pensar que até hoje nós escrevemos na parede da caverna com pedra para ensinar os nossos semelhantes? Gente, vocês estão me ouvindo? Deu uma travada para mim as telas de vocês? É isso, o quadro de giz. Quando nós utilizamos o quadro de giz, deixa eu mudar aqui. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo melhor? Está dando uma interferenciazinha aqui. Melhorou. Versão. Oi, agora, estão ouvindo? É que vocês tinham ficado congelado para mim. Agora melhorou, né? Então, exatamente, o quadro de giz é uma tecnologia. Então, quando a gente fala em tecnologia na educação, a gente esquece que nós usamos tecnologias. O livro, né? O papel, o quadro, né? E aí, se a gente for avançando agora aqui, né? Nós tivemos tecnologias que nos serviram durante muito tempo. Quer tecnologia mais avançada que o mimeógrafo? Quem de vocês já preparou uma prova no mimeógrafo? Não funciona. Tanto no extenso álcool quanto a tinta. Isso. E não funcionava. E não funcionava, gente. Assim, pensa, você chega na escola hoje, caiu a internet, acabou o toner da impressora, não tem energia elétrica, e você tem lá uma bela de uma matriz a álcool. Com 5 gotinhas de álcool, o que você faz? Vira lá, ó, vrum, 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 e sai na hora a impressão. Era uma tecnologia que funcionava. Outra tecnologia que caiu em desuso, que nós usávamos muito, o retroprojetor. Máquina de escrever? Máquina de escrever, né? O retro, quem deu aula com retroprojetor? Eu vou falar para vocês, eu não cheguei a dar aula com retroprojetor. Mas na faculdade, eu apresentei muito seminário com retroprojetor. A gente comprava aquelas lâminas transparentes, folha transparente, imprimia no computador e era revolucionário você imprimir, né? O slide. Quantos slides a gente não preparou para as nossas aulas, né? À mão, né? Ou então comprava aquelas caixinhas de slide, aquele projetor de slide, quem é mais antigo aí lembra que os professores davam aula. Levava lá o projetor de slide, que ele fazia o clec lá, que mudava a lâmina. Aí depois nós tivemos, né, em muito tempo, que foi o grande avanço da tecnologia nas escolas, que colocou o videocassete no chinelo, que a gente tinha o videocassete, que foi o que? A grande revolução da escola, da tecnologia na educação no Paraná. Vamos ver quem que chegou da aula com ele? TV pendrive. A TV pendrive, a TV laranja. No outro grupo, eu fiz um desafio. Antes disso, teve DVD. Teve o DVD. O DVD foi ali, junto com a TV laranja, né? Mas eu vou fazer um desafio com vocês. Quem de vocês
que tem ainda a TV pendrive. Ah, TV pendrive não, o pendrive da TV. Ó! Gente, eu tenho uma inveja de vocês. Eu tenho uma inveja de vocês serem cuidadosos a esse ponto. Né? O pendrivinho, teve uns que era diferente, mas a maioria era o quê? Aquele pendrive verde e branco, né? Olha só, gente, quanta nostalgia vem. Olha aí, professor. Então, olha só. Quanta nostalgia. E funciona ainda, professor João? Funciona, eu uso até hoje. Gente, quanta nostalgia vem desses pendrivinhos que a gente recebeu lá em 2009, 2010, né? Para trabalhar com a E a TV. gente teve que assinar um termo de patrimônio quando recebeu ele. E era caro, Termo né? de posse de patrimônio. E era caro, né? Não era barato como é hoje. Você compra um pendrive por 10 conto aí no camelô com 200 músicas do Tunico Tinoco. Era caro o pendrive. E depois vieram novas tentativas, né? Uma das últimas foi o tablet, que não foi muito para frente, né? Alguém conseguiu usar o tablet? Não, né? Muito, muito difícil, era muito. Tem ainda, professora? A professora Márcia tem cara de que tem o tablet ainda funcionando. Mas não foi uma tecnologia que pegou. Ó, aí a professora Terezinha, né? E agora nós temos. O meu funciona, viu, João? O meu não funcionou, O professor. meu funciona. Não, o meu funciona bem. O único problema dele é que ele tem que ficar um dia inteiro, 24 horas, carregando para poder usar 2 horas. Não, é que até aquela tecnologia do tablet, ela já chegou meio ultrapassada, né? E agora nós temos a TV Educatron, que é uma grande ferramenta. Mas todas essas ferramentas, as que foram boas, as que não foram, as que funcionaram, as que não funcionaram, elas não vão ser ferramentas educacionais se elas não tiverem a mão do professor, o olhar do professor, o pensar do professor, para transformar a ferramenta em uma ferramenta educacional. Nenhum sistema de internet, de informática, programa, celular, máquina funciona sem ter a mão do professor. Uma experiência que eu tive agora, que é aquela inteligência educacional, aquela inteligência do Google. Alguém de vocês já usou o ChatGPT? Já ouviram falar? Está na mídia agora? O ChatGPT é uma inteligência artificial do Elon Musk. Né? Agora, as grandes techs estão correndo atrás para resolver, para criar. E ele faz o que você pedir. E é uma mão na roda que vocês não têm noção. Você tem lá um texto, você quer preparar uma aula de história para o 6º ano. Você coloca o texto e fala, faça 10 perguntas de complete no nível de 6º ano, com base nesse texto. E ele vai gerar 10 atividades para você. Você coloca lá um texto e fala, faça um resumo em tópicos desse texto. Ele vai fazer o resumo. Esses dias eu criei uma atividade, uma questão rápida e falei, faça um quadro comparativo da Constituição de 1824 com a Constituição de 1891 nos seguintes parâmetros. Esse. Ele vai fazer para você. É uma ferramenta assustadora. Porque tem gente usando. Faça um artigo científico de tantas páginas seguindo sobre esse tema. E ele faz. Só que, o que eu estava vendo? Eu estava testando. Eu peguei, estava fazendo uns testes com ele. Eu estava escrevendo um material. E eu queria ganhar tempo. Eu falei, encontre 10 citações sobre ensino religioso. Ele apresentou as citações bonitinho. O texto, a citação, autor, livro, tal. Quando você vai pesquisar
a citação que ele te deu, ela não existe. Eu fiz um teste, ó, faço uma citação sobre ensino religioso. E ele deu uma citação do Paulo Freire. Muito bacana a citação do Paulo Freire. Aí eu perguntei para ele, onde está essa citação? E aí ele colocou, essa citação está no livro tal, página tal, editado em tal ano. Belezinha. Qual que é a referência bibliográfica dessa citação? E ele deu lá, Freire, Paulo, o não sei o que, do não sei o que, editado em tal ano, editora e tudo. E qual o link para comprar esse livro? Ele deu o link, eu cliquei no link, nada. Pesquisei, a citação não existe. Ele simplesmente inventou uma citação. Por quê? Porque essa inteligência artificial ela está sendo programada para simular o ser humano. Ele não é um ser humano. É uma ferramenta, né, que até eu mandei o link para vocês, se vocês quiserem testar depois. É uma ferramenta que ajuda no trabalho. Então, por exemplo, se eu já sei o que eu quero, se eu tenho, então eu coloco, organize uma tabela com esses dados. Ele vai organizar. Faça um quadro comparativo da Constituição de 1824 com a de 1891. Ele vai fazer. Mas se eu tenho o conhecimento sobre... E aí ele coloca que na Constituição de 1891 o voto era secreto, direto e para todos. Eu sei o quê? Que ele está errando. Ele está ajudando na agilidade, na organização, no tempo. Mas eu preciso ter o olhar humano sobre a qualidade. Mesma coisa de uma ferramenta educacional. Um celular, um tablet, um pendrive podem ser uma ferramenta educacional. Mas um quadro e um giz também são. E eu conheço professores que dão um show com um quadro e um giz na mão. Conheço professores que dão um show com um projetor, com uma tela. E conheço professores que não dão aula com nenhum dos dois. Então, não é a ferramenta, é o professor. Por que é importante? Assim, qual é o propósito aqui do grupo? A gente mostrar as ferramentas que existem, mas sempre deixando claro que ela só vai ser uma ferramenta educacional à medida que o professor está ali conduzindo o que ela deve ser, né? Que a ferramenta, ela não pode ser o centro. A ferramenta é a ferramenta. É algo que eu vou usar para atingir algo. Ela não é o mais importante, né? Uma ferramenta tecnológica não é a mais importante. Também, uma coisa que a gente desmistificou com a pandemia foi aquela ideia de que o professor era ultrapassado e que o aluno dominava tudo da internet. Alguém de vocês que tem mais tempo de sala de aula ouviu isso em formações, em cursos, em debate com os colegas? O professor que não domina a internet vai ficar para trás porque os nossos alunos sabem tudo de internet? Nossos alunos dominam a internet? O que a gente viu na pandemia? Que eu posso dizer 95% dos nossos alunos não dominam internet coisa nenhuma. Eu brinco que... Eles dominam o TikTok, o WhatsApp e música. E olhe lá. Só. E, professor, são coisas... Eu falo que 90% dos meus alunos tem a mesma usabilidade da internet que a minha mãe de 65 anos, que tem só o ensino fundamental completo. Para mandar mensagem no WhatsApp, para ver TikTok, para ver status e para fazer comentário no Facebook.
Pode falar, professora. Vai ver receita. E ver receita. Pode falar, professora Terezinha. Então, um exemplo disso é agora o Desafio Paraná, né? Ontem à noite eu tive que parar minha aula para ajudar os terceiros anos a como eles faziam para resolver, porque eles não estavam sabendo enviar. Então, é bem isso que foi falado. Eles sabem aquilo que está no dia a dia deles, né? Isso. E aí, assim, eles sabem o fundo. Então, assim, a gente não tem que ter medo, né? Muito professor tinha medo da tecnologia porque estava com essa ideia na cabeça. Eu não sei, o meu aluno domina tudo e eu vou passar. E não, e a gente viu que não. E quando nós, professores, fomos jogados no mundo tecnológico, e aí eu posso dizer, né, que assim, a maioria de nós aqui não é tecnológico, né? Não era, não sei se você, eu gostava, mas nem todos, né? Mas quantos de nós tivemos medo lá no começo de não dar conta dessa toda essa transformação que veio para cima da gente, né? Quando a gente caiu na realidade, nessa realidade de virtual, e é uma coisa assim que desde que eu entrei no estado, gente, desde 2006, se falava em mudanças tecnológicas na educação, que a tecnologia está vindo, e a tecnologia não vinha. Vai vir a tecnologia, vai vir não sei o quê, mas a tecnologia não vinha. E o que aconteceu em 2020? A tecnologia veio de uma hora para outra. Nós não nos preparamos, não foi uma coisa gradual. A tecnologia entrou por uma necessidade extrema. Né? E eu não gosto muito desse termo, pelo amor de Deus, mas para usar um chavão. Se é para tirar coisas boas de tudo, talvez uma coisinha boa que a gente possa tirar do período da pandemia foi nós encararmos de frente a necessidade de uma mudança tecnológica em sala de aula, com novas mídias, com novos métodos. Claro que, como tudo aquilo que é muito novo, causa estranhamento, causa desencontro de informações, né? Causa desentendimento, mas eu acho que é um processo irreversível. E essas novas tecnologias, essas novas plataformas, esses novos métodos, com o tempo, vamos lá, mais uns 4 anos, nós vamos aparando as arestas, eliminar os excessos, corrigir os erros e encontrar a melhor forma de trabalhar isso no nosso dia a dia. Que é para isso que nós estamos no grupo de estudos. Pode falar, professora? Então, professora, eu até concordo plenamente com você, inclusive, tudo aquilo que você usa sempre a mesma coisa, enjoa. Eu uso bastante o Educatron, mas eu uso muito o quadro e o giz, porque os alunos, eles pedem, eles têm necessidade de ver um esquema ali do teu jeito, né? Eles têm necessidade de ver uma pergunta ali no quadro, um desenho feio que você faça, eles têm essa necessidade. E o livro ainda, infelizmente no ensino médio ainda a gente não se encontrou com os livros. Por exemplo, no primeiro ano, eu estou trabalhando sem livro. Agora, a questão do, vou pegar o oitavo ano. O oitavo ano a gente trabalha, tem vezes que a gente trabalha com o Educatron, com o livro e com o quadro ao mesmo tempo. Para ele estar fazendo, até mesmo para ver se aquela aula que eu preparei ali, o que eu repreparei, né, que eu pego as aulas lá do RCO e eu repreparo minhas aulas, para eles ver se está batendo ali com o que está no livro, com o que está no quadro. Agora, o que me assusta bastante, eu não sei os colegas aí que tem me assustado bastante, é a quantidade de plataformas sem ter estrutura nas escolas. O ano passado, por exemplo, eu não pude levar minhas crianças de ensino religioso, se bobear, eu já até esqueci como que funciona lá os computadores da escola, porque foi 0 vezes que eu consegui levar eles para fazer uma atividade de ensino religioso. Esse ano eu já questionei a direção da escola novamente, porque lá está lá a grade para quem? Para inglês, para português, para matemática. E os outros professores? E as outras disciplinas? Cadê a criatividade? Cadê aquilo que eles querem que inove? Então, eu sinto, professora, que realmente, né,
é aquilo que eu sinto assim, é algo que a gente está enfrentando de uma maneira tão nova, é uma novidade tão grande para todo mundo, que nós estamos, né, para usar uma expressão bem popularzão aí, trocando a roda do carro com o carro em movimento. Mas eu acho que quando a gente trocar essa roda, por isso que eu acho que mais uns 2, 3 anos, para aparar as arestas, eu acho que a tentativa é válida. Eu acho que assim, a forma como está sendo aplicada, nós vamos lapidar, né? Mas eu acho assim que essas tecnologias estão vindo e eu acho muito bacana que a gente está sendo forçado, aí vou fazer um juízo pessoal assim, nós estamos sendo forçados a enfrentar isso. E quando a gente está enfrentando, a gente está encontrando todas as dificuldades e todos os percalços que venham para a gente poder, né, nas avaliações, nos formulários, ir informando esses desvios aí, para a gente poder encontrar a melhor forma para todos. Eu acho que assim, é um caminhar que tá começando, que a gente teve que começar meio que na marra aí por causa dessa emergência, né? Mas é um processo. Só para vocês terem ideia, ontem eu tinha que abrir o meu drive, saindo da sala, né? Subindo lá na pedagogia para dar o sinal no meu celular para poder abrir o meu drive. Só para vocês terem ideia. E aí? Tem dia que a gente não consegue fazer nem a chamada. E a chamada está sendo cobrada de um jeito, sabe, assim, terrível. Uhum. Não, então nisso que eu sinto que nós vamos, né, juntos transformar esse sistema aí, né? Mas as ferramentas, por outro lado, né, é importante porque elas não são o protagonista. É isso que eu sempre coloco. A ferramenta não é o protagonista. Ali quem faz a diferença é o professor. Mas ela é um auxílio, né, que eu acho até muito válido. Professor Onofre, pode colocar para a gente poder caminhar? Eu quero fazer uma anotação em relação, veja assim, o professor é mediador. Então, por exemplo, no Educatron, se você trabalhar só Educatron, ele vai atingir o tempo de um aluno, de alguns alunos. O livro atinge outros. O quadro atinge outros. A gente sempre faz esqueminha. Eu acabei de sair de uma sala agora, no terceiro horário. Eu tinha explicado algo no Educatron. Eles não tinham entendido ainda. Eu peguei e fiz um esqueminha no quadro. Foi o que resolveu. É a questão do tempo. A gente é mediador. A gente não pode esquecer isso aí. Exatamente. A gente é mediador e cada dia é um dia. E o aluno ele não está bem todo dia. Entendeu? Então, o professor, além de professor, ele é psicólogo, ele pai, ele é artista também para saber dançar conforme a música da sua sala. Sem dúvidas. Gente, então assim, só para a gente poder, né, refletir sobre todas essas novas tecnologias, essas novas ferramentas, eu acho que assim, uma das grandes vantagens que a nova tecnologia trouxe é essa possibilidade de interação em tempo real que a internet nos permite, né? Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar aí, o pessoal que era mais ligado à novela nos anos 90, a novela Explode Coração, do Cigano Igor, com a cigana Dara. Inclusive eu descobri esses dias, né, uma fofoca, dá um momento site ego aqui, que a atriz que fazia a cigana Dara, ela largou a carreira de atriz, largou a Globo e foi ser professora de inglês da escola pública no Rio de Janeiro. E ela falou que ela só se encontrou como professora. Todo aquele glamour dela como atriz, como a estrela da novela da Globo, não trazia satisfação que a sala de aula do aluno do ensino fundamental, ensino médio, traz agora para ela. Então é uma curiosidadezinha aí. Mas o que eu lembro dessa novela? Por que eu estou falando dela?
Porque eu lembro, sabe aquelas imagens nítidas que a gente tem, assim, como se fosse, estivesse vendo agora? Uma matéria no Fantástico falando sobre uma tecnologia revolucionária que permitia que duas pessoas que não estivessem próximas conversassem sem o uso do telefone através da internet. E aí a reportagem mostra, né, o computador. Aí eu lembro que uma crítica que um internauta lá da época de 1990 fez à novela é que em alguns momentos a personagem da cigana Dara, ela estava falando no computador com o cara que ela se relacionava, e ela levantava da frente do computador, ela virava de costas. E aí o cara falava assim, lá em 1990, isso é um absurdo, né? Para você falar no computador, você tem que ter um microfone, você tem que falar pertinho do microfone. Vocês tiveram aqueles microfones compridinhos de computador? Lembra? Tinha que falar pertinho aqui. Gente, qual que é a vantagem hoje, né? A gente está aqui se vendo, se falando, e uma série de ferramentas que tornam isso possível. O nosso grupo de estudos, né, o GE, ele só é possível graças a algumas ferramentas, que são essas 6 ferramentas principais aqui. O Google Meet, o Classroom, o Google Apresentação, o Google Doc, o Drive e o Jamboard. Então, só para a gente poder conhecer um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Esse pacote de ferramentas, eles são as ferramentas do pacote Google. O Google, dá para a gente fazer um momento história aí, ele nasce lá nos anos 80, 90, não, nos anos 90, né, com a proposta de ser um buscador. Um buscador de conteúdo. Em inglês surgiu até um verbo. Não sei se tem alguém que é professor de inglês, professora de inglês aqui na turma. Em inglês tem o verbo to Google. To Google, Google it, é pesquise, busque. Então, dar um Google virou sinônimo já de pesquisar alguma coisa. Tinham vários buscadores, e o Google se fortalece como o principal deles. A gente tem que fazer uma observação aí, que o Google não é uma empresa boazinha que faz isso por amor ao mundo, não. Eles querem lucro. É uma empresa capitalista que tem o objetivo de ter um lucro. E como que eles têm o lucro? Através das suas propagandas. Inicialmente, uma curiosidade aí, o Google cobrava de algumas empresas para ela aparecer na primeira busca. Então, você quer buscar a pizzaria? Você coloca, quero comer uma pizza. E aí a pizzaria da esquina pagava para ela ser a primeira busca ali no Google. E hoje, como que o Google ganha dinheiro? Fundamentalmente, com propaganda. Já perceberam que quando vocês conversam com alguém, quando você pesquisa alguma coisa, você posta alguma coisa no Facebook, começa a aparecer propagandas daquilo para você? No Facebook, nas páginas que você pesquisa. Por quê? Propaganda dirigida. Só que para isso, o Google foi crescendo. Hoje é uma das maiores empresas do mundo. Né? E ele foi desenvolvendo uma série de aplicativos e ferramentas que facilitam a nossa experiência na internet. Para isso, você precisa de uma conta Google. Né? E aí, a conta Google é aquela tua identidade dentro do sistema Google que te permite usufruir dessas ferramentas. Como que nós acessamos todos os equipamentos Google? Aqui em google.com, nós vamos aqui no login e nós vamos fazer o nosso login com o quê? Com o nosso e-mail do @escola.
essencial a gente usar o @escola para todas as atividades escolares. Até deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês acessam o Educatron ou um computador da escola, vocês se preocupam em usar a janela anônima? Sim, eu Sim. sempre uso anônimo. Professor, quem mais que usa anônima? Professor Onofre? E quem que não usa ou não tinha pensado até hoje em usar a janela anônima? Clica no levantar a mão. Quando loga no lá no Educatron. Olha só, muita gente, hein? Vocês abram normal, não se preocupam com a janela anônima. Professor, quando eu abro o Educatron, tem um lá que diz visitante. Não, mas Foi... o visitante ele não vai abrir um perfil, mas se você logar com o teu e-mail, ele fica lá. Sempre, vou dar uma dica para vocês. Sempre quando vocês forem fazer o login, num computador que não é o teu, ou no Educatron, você clica aqui nos 3 pontinhos e abra uma janela anônima. Quando você loga na janela anônima, quando você fecha a janela, você não precisa sair. Quando você fecha a janela, ele apaga aquele e-mail e desloga para você. Qual que é o problema de a gente não usar uma janela anônima, uma janela segura? Porque às vezes a gente pode esquecer tanto o nosso @escola quanto o nosso RCO aberto no Educatron. Já aconteceu com alguém de vocês de chegar na sala, abrir o Educatron e ter um RCO aberto de outro colega lá? Já? Então, comigo aconteceu o fato até de eu fazer a chamada em matemática, só para vocês terem ideia. Você faz a chamada, a hora que chega para lançar o conteúdo... O conteúdo era o outro professor. Já aconteceu. E aí? E aí, professores, é um problema, por exemplo. Quando a gente sai da sala, troca de turma, o aluno fica ali. E, por exemplo, vamos pensar uma situação bem maluca. O aluno muda as notas da turma. Como que você vai provar o que aconteceu? Porque quando é feito com o teu e-mail, é como se você estivesse fazendo. Se, por exemplo, o pedagogo altera algo no teu livro de chamada, no teu RCO, vai ficar marcado que foi o pedagogo que alterou. Por exemplo, o professor faltou e o pedagogo fez a chamada. Vai aparecer lá que foi o pedagogo que fez. Toda alteração vai aparecer o @escola. Mas e se você deixa aberto o teu @escola? Né? Até uma coisa que aconteceu, né, numa escola essa semana. Eu levei uns alunos para usar o laboratório, né? E aí eles foram no computador, tinha um computador que estava com a tela desligada, ele ligou a tela e aí ele me chamou. Professor, vem aqui que eu quero que o senhor veja. Antes de eu mexer, nem coloquei a mão no teclado ainda. Tinham tentado fazer uma pesquisa de site pornográfico. E o aluno mostrou lá no Google que tinha feito a pesquisa, né? Ele apagou. Mas e se acontece isso com o @escola? Se um professor usa e esquece o logado e alguém vai lá e faz uma pesquisa dessa? Ou se alguém manda um e-mail, manda uma mensagem para alguém logado. Então, tenham sempre esse cuidado, gente. É muito importante, né? Essa questão da segurança virtual. Pode falar, professor João. Esse problema está acontecendo também na plataforma lá do Desafio Paraná. Se o professor da aula anterior deixa logado lá e não sair, eu, durante a minha aula, no meu RCO, que eu entro lá para postar atividade, se eu não observar lá que tem a fotinho do professor da aula anterior,
eu acabo postando atividade na aula e no Classroom dele. Exatamente. Já aconteceu aqui comigo. Esses dias eu não reparei, né? E acabei postando atividade de geografia que foi aparecer lá no professor de física. Então. Porque ele não saiu do quiz lá e deixou aberta a telinha lá. Então sempre, se você abre uma janela anônima, professor, não vai ter esse problema, porque quando se abre uma janela anônima, ela abre limpa, ela abre zerada. Pode falar, professora Terezinha? Professora, até eu vou perguntar para você, porque já passei para a direção e a direção falou que tinha que ela tirar manual, né? A direção tirar manual. Lá no Classroom aparece as minhas turmas que eu dou aula. Por exemplo, lá eu tenho um único segundo ano à noite. Aí aparece todas as turmas de segundo ano dos meus colegas. Tem como eu deletar lá do Classroom essas turmas? Não deveria aparecer para você, professora. Então aparece, e inclusive aparece as minhas turmas para eles. Não deveria aparecer, tem alguma coisa errada aí. Então eu recomendo você conversar com o pessoal do CRTE do núcleo. Como que eu faço para Não, conversar com eles? é no teu núcleo de educação. Ah, eu ligo pro núcleo e lá eles se E fala com o pessoal do CRTE. CRTE. Porque nós vamos ver o Classroom daqui a pouco. No Classroom deve aparecer o quê? A tua turma, as tuas turmas e as turmas que você frequenta. Por exemplo, a nossa turma do formadores. Professor João, pode falar. É isso que estava acontecendo comigo. Isso é um problema de portabilidade de turma. Então, provavelmente a turma ano passado era de outro professor e eles, né, assumiram outras turmas, outras aulas. E lá nas pessoas tem que entrar lá e, como você é nova portadora, você excluir então, aquelas turmas. mas geralmente, professor, isso aí tem que ser feito pelo CRTE do núcleo, sabe? Mas a gente consegue fazer sozinho. Não, mas eu recomendaria falar com o pessoal do suporte para eles darem uma orientação mais oficial, digamos assim. Então, eu fiquei com medo que eu gosto sempre, eu mexo em tudo, assim, sou muito medrosa. Não, mas eu recomendo que fale com o CRTE, professora, daí já tem uma coisa mais oficial, né? Bom, então assim, só uma outra observação aqui, gente. Quando a gente loga no Google, então, ó, a gente tem aqui a janela. Aqui do ladinho tem a foto de vocês. Se você passa o mouse em cima da foto, vai aparecer o e-mail. Então sempre cuidem se você está logado aqui com o teu @escola. Uma dica para vocês passarem para os alunos, mas uma questão de questão profissional mesmo, né? A foto que a gente coloca no nosso perfil pessoal é livre, a gente pode colocar o que quiser. No profissional, pode evitar colocar uma foto muito descontraída, né? Uma coisa também que eu falo para os cursistas, evitem colocar foto da família, sabe? Então, às vezes tem um professor que no profissional, tem um professor com filho, com esposa, evita, né? E é uma dica para passar para os alunos também. Eu tenho um aluno do 8º ano que ele colocou uma foto de cueca. Então, ninguém quer ver, né? Coloque uma foto do rosto, né? Uma foto de perfil, né? Igual o professor Valdeci aqui, tá de terno, né, professor Valdeci, que tá aparecendo na foto aqui. Então, uma foto institucional, né? Uma foto que te identifique, né? Então, aqui é a foto. Quando a gente clica aqui nas 9 bolinhas do Google aqui, o meu som tá baixo, gente? Tá muito baixo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu mudar para o celular, eu não consigo ouvir vocês e dar interferência. Deixa eu ver o que eu faço. O som tá bom, deve ser o som da pessoa que tá ativado do WhatsApp. O teu tá bom? Se tiver com o WhatsApp aberto, fecha, fazendo favor. Se tiver com o WhatsApp aberto, daí dá interferência. Aqui, né, quando você vai aqui nos 9 pontinhos,
ele vai aparecer para vocês os apps do Google. Tá? Então, são eles que são muito importantes para o nosso trabalho. Tá? Então, você abriu aqui, logou a escola, clicou lá nos 9 pontinhos, vai abrir para vocês essa janela aqui dos apps do Google. Quais que são os principais apps que nós temos para trabalhar no Google? Tá? Professora Adriele, tu pode ler para a gente, fazendo um favor? Puxa, professora... Tô aqui. Isso, você pode ler os apps... Você fala... esses itens que estão em vermelho aqui. Você pode ler para a gente quais que nós vamos usar agora? Google Docs, Google Drive, apresentação, Meet, Classroom e Jamboard. E Jamboard, isso. Então, o Google Docs, professora Adriele, qual que é a função dele? Pra gente deixar os documentos, mandar Isso. Então, Drive. o Google Doc é a criação de documentos. Durante muito tempo nós usamos muito o quê? Que até virou sinônimo de documento de texto no computador. O Word. O Word é o aplicativo, né, o programa da Microsoft para edição de texto. Ele virou sinônimo de arquivo. Só que o Word ele tem uma desvantagem que ele tem que ser instalado no teu computador. Ele vai ocupar espaço no teu computador. O Google Docs ele tem uma vantagem. Ele é online, ele não precisa estar dentro da tua máquina. Qual que é a desvantagem do Google Docs? Ser online. Se você está sem internet, você não consegue acesso. A vantagem do Google, do Word, é que ele está no teu computador. Então, são escolhas. Mas os dois são ferramentas muito boas. Né? Para nós, para esse trabalho virtual, o Google Docs é melhor. Por quê? Porque eu posso abrir um Google Docs aqui na escola, aqui em casa. Tá? Então, eu posso abrir um Google Docs e posso mandar o link para vocês, para que vocês, aí da casa de vocês, editem o mesmo documento que eu estou trabalhando. O Google Apresentações, professora Márcia, qual que é a função dele? Lê ali pra gente. O Google... Isso, apresentação de slides. Nós tínhamos, né, o que era muito utilizado era o quê? O PowerPoint. Até contar uma coisinha engraçada. O vice-prefeito da minha cidade, o nome político dele é PowerPoint. Ninguém sabe por quê, mas para ver como que o PowerPoint foi forte na cultura da região aqui. Mas o PowerPoint, aí tem até histórias de PowerPoint, mas o PowerPoint virou sinônimo então de apresentação. Mas o Google Apresentações, ele faz o mesmo serviço de maneira virtual. E eu gosto mais do Google Apresentações porque ele tem muito mais funcionalidades. O Google Meet, professora Maria Aparecida. O Google Meet faz o quê? Professor, como a gente vem falando na questão dessas tecnologias aí, eu acredito assim que ele veio mais nessas apresentações de trabalho online, a partir do momento que a gente teve esse distanciamento, né, no processo da pandemia que a gente está vivendo. Isso. Então, o Google Meet, ele é uma videoconferência. Então, o que é Meet em inglês? Encontro, reunião. Tá? Também, o Google Drive. Tá? O professor Evanir, lê pra gente ali o Google Drive, qual que é a função dele? O áudio, professor Evanir. Professor Evanir, teu áudio está desligado.
bastante, que eu preparo minhas aulas, né? E jogo lá, também jogo lá no Class, nas salas virtuais. Isso. Depois lá no colégio do SOAP. Então, o drive é a função do quê? De armazenar. É interessante a gente observar esses sentidos do inglês, né? Que o drive, em inglês, no original mesmo, eram os arquivos. Mas era um arquivo físico, que não sei se alguém de vocês chegou a trabalhar em escritório ou banco, que tinha aquele... Até na escola tem também aqueles arquivos de aço, bem grandão, que você puxava a gaveta, e aí tinha aquelas pastas suspensa, e você colocava dentro da pasta os documentos. Aquilo era um drive. E o drive significa... Cheio de água, cheio de água. Isso, que a renite da gente detonava. Professor, mas esse Oi, professora. Pode falar. Esse arquivo ainda funciona, infelizmente, nos dias de hoje, professor. E como? Todas essas E tecnologias como? que a gente tem, nós ainda temos escolas que têm esses arquivos. Sim, não. E tá lá aquele monte de papel, né? Arquivando. Então, isso é um drive. E o Google Drive é o armazenamento virtual, o armazenamento online dos documentos. E o Classroom? Terezinha, lê pra gente aqui o que é o Google Classroom. O áudio. Aí. É sala de aula virtual, ambiente virtual e aprendizagem. Então, o Classroom, que significa literalmente Google Sala de Aula, é onde você pode centralizar o controle das suas ações. Postar recados, atividades, mandar notícias, passar tarefa, colocar vídeos. É a sala de aula virtual. Então, esses são os principais apps que nós vamos utilizar para o nosso grupo de estudos e principalmente para nós aplicarmos em sala de aula. Tá? Agora, para a gente poder fazer uma interação, nós temos o Google Meet. E aí, para fazer um testezinho, eu quero que todo mundo entre lá em meet.google.com, agendem uma reunião e mandem o link aqui no grupo. Não precisa entrar. Vocês só vão agendar, criar a reunião e mandar o link. Ó, entra aí, meet.google.com. Aí vocês vão criar uma reunião e vão mandar o link para mim aqui no chat. Conseguindo? E aí, professor, fica carregando aí, não vai.